Atacante que joga na Europa, negocia com o Flamengo e tem notícia de que já teria até acertado valores com o clube, podendo ser anunciado. Tem o meia do Grêmio aí também que pode chegar ao Flamengo, o Flamengo entrando na briga para contratar o jogador. Tem o Flamengo negando proposta por Fabrício Bruno, o zagueiro fica insatisfeito com o clube por alguns motivos e agora mais ainda porque o Flamengo negou essa primeira proposta do Cruzeiro. Vamos falar sobre isso já também. E o Flamengo negando duas propostas milionárias por Wesley, e aí tem uma estratégia toda montada aí para uma possível venda no meio do ano. Vamos detalhar tudo para vocês logo depois da vinheta. Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente está aqui para falar sobre uma série de assuntos do futebol brasileiro, entre eles um assunto que é uma cria do Flamengo, um jogador da base do Flamengo, rendendo uma grana lá no Japão. O Matheus Sávio, que é hoje do Kashiwa Reysol, está sendo vendido para o Urawa Reds por 3 milhões de dólares, que é a multa do jogador, inclusive. O Urawa Reds foi lá, pagou a multa do jogador, isso é cerca de 19 milhões de reais hoje, e o Flamengo tem direito a 30% desse valor. Ou seja, o Flamengo deve levar aí por volta de 5,7 milhões de reais com a venda de Matheus Sávio. Ele foi vendido ao Kashiwa Reysol em 2019, estava nesse time agora lá do Japão e está sendo vendido para outro do próprio país, o Urawa Reds. Muito legal aí, Flamengo que teve muito tempo de paciência com Matheus Sávio, ele andou dando os moles, inclusive na Libertadores do último ano, 2018, e aí acabou sendo vendido. Então, Matheus Sávio rendendo uma graninha aí pro Flamengo. E vamos falar agora de Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, ultimamente, tem estado muito insatisfeito, e aí a maior parte dessas informações que eu tô trazendo para vocês vem do Vene Casagrande, tá? Que ele tem uma fonte lá bem consistente que traz esses bastidores da relação Flamengo e Fabrício Bruno. Vou ler para vocês aqui um trechinho. Fabrício Bruno não quer ficar de forma nenhuma no Flamengo. Zagueiro acredita que foi injustiçado pelo Felipe Luiz no seu melhor momento da carreira, recém-convocado para a seleção brasileira e que tinha acabado de recusar uma oferta da Premier League. Na visão do zagueiro, o comandante o barrou sem nenhuma justificativa e não faz questão de explicar os motivos pelos quais prefere outras opções. Flamengo negou a primeira proposta do Cruzeiro de 5 milhões de euros por 50% dos direitos do jogador e tenta uma proposta maior ou até envolver Caio Jorge, atacante do Clube Mineiro, na negociação. E aí é uma informação que vem aí de algumas fontes dizendo que o Flamengo não quer vender o Fabrício Bruno por esse valor de 5 milhões de euros por 50%. Existiu até um boato, uma informação de que o Cruzeiro poderia aumentar essa oferta, só que aí aumentaria para por volta aí de 8,5 a 9 milhões de euros, só que também subiria a participação pelo jogador. Ele pegaria aí 80 a 90% do Fabrício Bruno. Então, o Flamengo ainda não está satisfeito com os valores, porque a valuation, como chamam, do Fabrício Bruno não mudou. Qualquer uma das duas propostas, o Fabrício Bruno estaria sendo avaliado em 10 milhões de euros de qualquer forma, e o Flamengo já teve uma proposta acima disso, aceita, para o jogador ir para a França, e o Fabrício Bruno não quis ir, porque achou que não eram valores que ele aceitáveis para ele preferiu ficar. Então o Flamengo ainda não está satisfeito com os valores que o Cruzeiro apresenta, tenta inclusive uma possibilidade de incluir o Caio Jorge, ex-atacante do Santos, que jogou lá na Europa também. Então pode acontecer um negócio nesse sentido, mas por enquanto é só uma intenção de envolver o jogador, nada concreto, existe só essa possibilidade. Fato é que o Cruzeiro precisa aumentar, precisa melhorar essa proposta para o Flamengo cogitar aceitar a venda. O Fabrício Bruno começou a colocar pressão para sair,
com essa insatisfação dele, ele fica insistindo em ser negociado, ficou triste agora, ficou chateado pelo Flamengo não aceitar essa primeira proposta do Cruzeiro. Agora, o Flamengo já tinha aceitado uma proposta anteriormente e ele que não quis ir para a Europa porque o salário não era tão maior quanto ele esperava. Então, não é assim também, não é na hora que ele quer sair, ele vai sair pelo valor que chegar. Não, o Flamengo tem que avaliar um negócio que seja bom para todo mundo, e até o momento não apareceu. Quando apareceu, o Flamengo aceitou e ele não. Então, ele não tem o direito de forçar a saída agora nessa situação. Vamos continuar acompanhando aí todo o desenrolar dessa história de Fabrício Bruno, se vai ter alguma mudança no negócio dele, se o Flamengo vai de fato tentar envolver o Caio Jorge na negociação, e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E mudando de assunto agora, vamos falar aqui de Wesley. Wesley que tá pedindo passagem, inclusive em seleção brasileira. Ele jogou demais, principalmente no segundo semestre de 2024. Começaram a pipocar notícias de clubes da Europa interessados por ele, inclusive com informação de que chegariam propostas agora em janeiro, e de fato, primeiro dia de janela, o Flamengo já teve 2 propostas pelo Wesley, uma do Aston Villa de 15 milhões de euros, e aí prontamente já negou a proposta, e outra do Milan da Itália de 20 milhões de euros, igualando a proposta que o Flamengo tinha recebido da Atalanta na última janela, e o Flamengo estava até inclinado a aceitar, mas acabou que o Wesley não foi. E aí o Flamengo agora negou a proposta do Milan pelo Wesley, porque entende que o jogador de lá para cá evoluiu muito, já vale muito mais do que os 20 milhões de euros ofertados naquele momento, e ainda por cima tem um Mundial que o jogador já disse que quer jogar. Ele, contrário do Fabrício Bruno e do Pulgar, ele quer muito jogar o Mundial, ele quer ficar no Flamengo. E o Flamengo tem, junto com o staff e os empresários do Wesley, a ideia de fortalecer ainda mais o jogador, fazer com que ele se valorize ainda mais e faça uma venda ainda melhor no meio do ano. E aí o valor que está sendo colocado como alvo é de 30 milhões de euros para a venda do Wesley. Vamos continuar acompanhando isso aí também, porque pode ser que chegue algo em torno desse valor agora, e aí o cenário mude, mas a princípio a venda dele aconteceria mais para o meio do ano para valores desse tamanho aí. E também tem o Flamengo entrando na briga por um jogador do Grêmio, o meia Vilhaçante, paraguaio. Ele já tem sondagens aí, propostas de Palmeiras, que já saiu na frente, ofereceu 8 milhões e meio de euros pelo jogador, mas o Grêmio rejeitou. A informação de que o Flamengo está interessado, está buscando informações para uma tentativa de contratação do jogador. E aí a gente fica sempre na dúvida se pode ser algo que seja para repor a saída de algum outro jogador. E quando se trata de meia, fica complicado se sair alguém. O Flamengo tem hoje como meias principais o Arrascaeta, o De La Cruz, o Alcaraz e o Gerson, que pode ser considerado qualquer posição ali no meio campo, inclusive ponta direita. Então a gente fica, quando surgem essas notícias de que o Flamengo está sondando um meia, fica meio cabreiro, porque pode ser que tenha alguma outra negociação de venda em andamento e a gente não esteja sabendo ainda. Tem sondagem lá da França pelo Gerson, inclusive tem sondagens do Liverpool pelo Gerson, então sempre dá aquele medo de perder o Coringa, e aí seja esse o motivo do Flamengo estar indo atrás do Vilhaçante. A informação é de que o Grêmio pede 15 milhões de euros, mas o Flamengo tentaria algo aí no meio termo, um pouco acima dessa proposta do Palmeiras. Não sei se vale isso tudo, ele se destacou bastante nesse ano, mas não sei se é um jogador que valha esse valor todo para a contratação. Vamos continuar acompanhando também, e qualquer novidade eu trago aqui para vocês sobre o Vilhaçante. E agora tem a notícia de um atacante que joga lá no Azerbaijão, o Juninho do Qarabag, que ontem principalmente foi motivo de muito burburinho, muito rumor.
alguns dizendo que o Flamengo já tinha ido fazer a proposta através do Bruno Spindel, que o Flamengo, inclusive, cobriu uma proposta que ele tinha do Sevilha, de 5 milhões de euros. O Qarabag, inclusive, já teria aceito a proposta, porém, o jogador ainda não está decidido sobre que destino ele quer ir, porque a proposta do Sevilha também estava aceita pelo clube. Então, caso ele aceite ir para o Sevilha, ele pode ir para lá. O clube dele, o Qarabag, já aceitou a proposta do Sevilha, mas o Flamengo chegou, fez uma proposta acima até do Sevilha, 5 milhões de euros, e o clube aceitou também. Porém, depois que surgiu essa notícia aí em alguns sites esportivos, o Vene Casagrande foi apurar com a diretoria do Flamengo e a diretoria nega que haja proposta pelo Juninho no momento. Agora, a gente sabe que se houver proposta, a diretoria não vai chegar e dizer, olha, fizemos sim a proposta. Principalmente se ela já tiver aceita e o Flamengo tiver em negociação com o jogador. Então, fica aquela dúvida sobre o que de fato está acontecendo. Eu até o momento não tenho detalhes. O que eu sei é que, de um lado, dizem que o Flamengo fez proposta, já especificaram inclusive os valores, os 15 milhões de euros, os 5 milhões de euros, aliás, e, por outro lado, o Flamengo negando daquele jeito que já negou várias vezes. Inclusive, na época do Marcos Braz, era muito comum ele falar que não tinha nada e ter. Então, vamos continuar acompanhando aí e ver se o Juninho do Qarabag vem ou não para o Flamengo. E aí, lembrando que caso ele viesse, seria uma negociação, um tipo de contratação bem na linha do que o José Botto faz, do que ele prega, que é um jogador fora do eixo, fora do holofote, um jogador que é, de certa forma, desconhecido, mas que tem um potencial muito grande de resultados, de desempenho. Ele que joga lá no Azerbaijão e tem feito muitos gols, inclusive nas ligas europeias, que eles jogam, se não me engano, a Conference League ou a Liga Europa. Então, é um jogador que tem resultados, e aí esse seria um cara bem no perfil do que gosta o José Botto. Vamos continuar acompanhando, ver se vai surgir alguma atualização sobre essa negociação, e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Lembrando a vocês para se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, e também me seguir em todas as redes, no @LucãoVital no Instagram, no Twitter e aqui no YouTube, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. E é isso, compartilhe o vídeo e até a próxima. Valeu, um abraço, pega a visão, segue o Lucão. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!